Paz a todos, meu nome é Ronison, sou diácono aqui da Igreja Batista Independente de Curitiba e gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco do meu testemunho. A minha história começa aos 24 anos, quando eu tive um problema de saúde grave. Eu estava com uma infecção intestinal e fui a um clínico geral e ele diagnosticou uma infecção intestinal normal do dia a dia. Aí ele me medicou, deu um monte de medicamento para tomar em casa e a dor passou, a infecção parou e logo em seguida, uma semana depois, voltou tudo em dobro. A diarreia, comecei a ter febre de 39 constante, a febre não baixava. Aí eu percebi que tinha alguma coisa errada e comecei a correr atrás de uma resposta do que eu estava passando no momento. E eu lembro que na época eu tinha um plano de saúde muito inferior, era um plano de saúde do meu trabalho, e fui nesse hospital e eles não conseguiram diagnosticar o que eu tinha. Aí foi aquela correria de ir em 2 ou 3 hospitais e eu acabei chegando lá na Santa Casa de Curitiba, no hospital. O clínico me avaliou e pediu para eu fazer uma ecografia para ver qual que era o problema que eu estava passando. E através dessa ecografia ele diagnosticou que eu estava com uma apendicite suporada. A infecção já estava generalizada em torno de uma semana. Foi essa semana que eu senti essa melhora por causa dos medicamentos, mas a infecção foi se espalhando sobre o meu organismo. Eu lembro que meus pais estavam juntos em todo momento, nessas idas e vindas aos hospitais, e nessa noite o cirurgião falou que eu ia ficar já internado, ia passar por cirurgia já pela manhã cedo, e os meus pais foram para casa buscar as minhas roupas, os meus pertences. Depois da cirurgia eu fiquei sabendo que o cirurgião falou para meus pais que a cirurgia eu não ia voltar dela, porque o estado era muito grave, não deu esperança nenhuma para meus pais. Passou o processo, eu fiz a cirurgia, saí da cirurgia dopado por causa da anestesia. Aí eu lembro que eu saí com um dreno aqui no nariz e um dreno no abdômen, porque na cirurgia eles abriram o meu corpo daqui até aqui, onde foi tirado todos os órgãos para fora para uma lavagem. Foi um processo muito doloroso, por 10 dias na enfermaria de um hospital, onde era uma enfermaria improvisada para o meu caso, porque os pacientes que estavam ali, eles tinham problema de próstata, problema de rim, e o meu caso era fora do padrão daquela enfermaria. Aí eu lembro que os 2, 3 primeiros dias eu só vomitava sangue, a drenagem que eu tinha no nariz e no abdômen não vencia o sangue sujo que saía do meu organismo, e tinha um senhor do meu lado, na cama do lado, que ele me auxiliava em chamar as enfermeiras, auxiliava para limpar aquele sangue. Eu tenho certeza que foi Deus que enviou aquele rapaz, eu não lembro o nome dele, para me ajudar. Outro detalhe é que quando eu olhava na parede, tinha um prontuário plastificado, e quando eu olhava aquele prontuário eu via o rosto de Cristo nele, e aquilo me confortava, me dava força para continuar ali passando pelo tratamento. Aí passaram-se uns dias, eu recebi a alta e eu saí do hospital com 47 quilos. Tendo essa minha altura, eu tenho 1,92 m, e eu saí praticamente pele e osso daquele hospital. Passou o tempo, eu me recuperei, e como são as coisas? Eu não conhecia Jesus da forma como eu conheço hoje. As coisas que aconteceram no hospital eu tratei só como uma fatalidade, não tive nem a consciência de agradecer a Deus por eu ter tido uma segunda chance de vida. Foi passando a vida, passaram-se os anos e por muito tempo eu fiquei afastado do caminho de Deus. Tinha uma fase da vida que eu, aos 25, 26, fui batizado, desci as águas numa igreja, fui batizado com o Espírito Santo, mas eu não tinha maturidade espiritual naquela época para ter uma vida adequada com Cristo. O tempo foi passando. Há mais ou menos 3 anos atrás, a minha esposa passou por um problema crítico, uma perda da família, da nossa família, que abalou muito a estrutura dela,
ela não tinha de vir à igreja. A nossa vida sempre foi longe dos caminhos. E daí, nessa fase que ela estava se recuperar desse trauma, através dessa igreja ela começou a ser transformada. Ela recebeu um acolhimento muito grande das irmãs aqui. E nessa época eu também não estava indo na igreja. Ela estava vindo e eu estava em casa. E toda vez que ela me convidava para vir à igreja, eu falava, não preciso, eu tenho a minha fé, eu converso com Deus, mas continue indo que você está no caminho certo. Passaram-se uns 2 meses, os meus filhos também insistindo para eu voltar para a igreja, até que um dia eles me convidaram para vir aqui, eu e a minha esposa também. Aí eu sentei num dos últimos bancos da igreja e já em casa eu falei para eles, eu vou para a igreja, mas eu quero sentar lá atrás, eu não quero conversar com ninguém, eu só quero ver como que funciona e vou voltar para casa. Mas o dia que eu cheguei, que o louvor estava tocando, e o Espírito Santo trabalhou no meu coração e falou comigo naquele dia, as coisas mudaram, as coisas foram diferentes, foram transformando o meu coração. Aquela questão que eu falei que os médicos abriram meu abdômen e rasgaram e tiraram tudo para fora, foi o que Cristo fez comigo na minha renovação da fé. Ele abriu meu coração, quebrantou meu coração, contritou meu espírito e hoje, pela misericórdia e a graça dele, estou aqui para contar esse testemunho e encorajar os irmãos a não desistirem da fé, não desistirem da caminhada e entregar a vida para Cristo, porque não há outra forma de você encontrar a paz, de você se preencher, tirar o vazio do coração, que na minha vida sempre foi constante. Até a minha vinda à igreja, eu senti um vazio muito grande no coração e hoje Cristo preencheu todos esses requisitos e continua trabalhando no meu crescimento espiritual, me dando maturidade espiritual. É um pequeno testemunho que eu quero contar hoje, de tantos outros que eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez até agora na minha vida. Essa caminhada, essa esperança de que um dia nós vamos viver na eternidade com Cristo, essa questão de que o amor de Cristo preencheu o meu vazio e hoje eu posso transmitir esse amor para as pessoas que não conhecem a Cristo. Essa é a questão que mais preenche a minha caminhada da fé.